Olá, bem-vindos a mais um episódio do Passe no RH. Meu nome é Michel Cury, diretor executivo da Rocket Lawyer Latam, e estou aqui mais uma vez acompanhado da minha querida amiga e líder de RH, Alana. Boa noite. Boa noite. E a gente está aqui em mais um episódio. Hoje a gente tem como convidada a Malu, a Maria Luísa, está aqui com a gente. Ela é HR Business Partner da Ilha. Vou deixar ela se apresentar para contar um pouquinho dela. Bom, eu sou a Malu, eu sou HR Business Partner da Ilha, uma empresa de tecnologia e consultoria em tecnologia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre escalabilidade no RH e quais são os desafios, né, no mundo da tecnologia, as mudanças que hoje nós enfrentamos enquanto consultoria. Prazer, Malu, e obrigado por aceitar o nosso Prazer. convite. Obrigada a vocês pelo convite. Quer começar perguntando? Eu Vamos tenho um lá. monte de dúvida, Tem? tenho um monte, mas eu Então, quero, peraí. Guarda na caixinha. mas eu Vamos quero que em ordem. você comece. Tá bom. Porque a Não, vou Malu aqui pedir. no nosso, para as pessoas saberem, a Malu aqui nos nossos bastidores já percebeu que eu falo um pouco demais, então eu vou tentar me controlar. Tá tudo Vamos certo. começar, então vou pedir para ela contextualizar um pouquinho a gente sobre a realidade da ilha, né. Sei que você, tem experiência com recrutamento e também bastante aí na atuação estratégica dentro da tua função, e contextualiza um pouco a gente sobre a realidade hoje da ilha, se vocês já passaram aí por um crescimento acelerado, se você já teve essa experiência anteriormente, para a gente poder discutir esse assunto aqui. Sim, já passamos. Hoje nós temos um pouco mais de 450 profissionais, então uma empresa de tamanho médio. Temos profissionais espalhados pelo Brasil, a gente trabalha majoritariamente com modelo remoto ou híbrido, raras exceções que tem que ser presencial, a depender do modelo, do cliente, enfim, por ser uma consultoria. E um dos maiores desafios, além de claro, do aumento de receber essas pessoas na empresa da forma que elas precisam para entender, como a gente se organiza e todas as ações que o RH e a parte de gerenciamento de talentos faz em prol da carreira, é também de adaptar para a realidade de cada profissional que entra e que está na ilha, que às vezes vai mudando de cargo ou mudando de atuação, de cliente, enfim. E a gente precisa sempre ter um discurso muito personalizado e um cuidado muito específico em uma empresa de mais de 450 pessoas, então de realidades diferentes. Então isso acaba sendo um dos maiores desafios hoje nesse contexto. Ah, sem dúvida. Quando você chegou na ilha, tinham quantos colaboradores? Hum, Você lembra? eu lembro que tinha pouco mais do que 400. Ah, então já Já estava estava de um aí nesse Essa tamanho bom. momento. informação certa eu não vou conseguir, eu tô na ilha desde março de 2023, então não faz tanto tempo assim. Tá, tá, legal. E, o qual você vê, acho que você já mencionou um pouquinho, eu ia te perguntar o que que você vê de maior desafio aí para implantar processos que sejam escaláveis aí numa empresa de ritmo acelerado. Acho que você trouxe um ponto bastante importante aí, que é a questão da individualização de entender as necessidades de cada profissional, né. Então, a gente procura construir processos, que possam enfrentar esse ritmo de crescimento, mas tem esse desafio, esse é um dos que você vê, né. O que mais você vê, assim, que você acha que é um desafio quando a gente pensa nesse tipo de processo? Eu acredito que um grande desafio que a gente tem, não falando especificamente da ilha, mas das empresas como um todo, é identificar a real necessidade, qual é o processo que precisa ser escalado, o que está impedindo essa escalabilidade, o que acontece, eu vou dar um exemplo, né, de recrutamento, por exemplo, não estamos fechando as vagas, no nosso SLA de atendimento, que a gente fala. A gente precisa fechar em tantos dias e não está acontecendo. Por quê? Aumenta o time de recrutamento, a gente não está conseguindo lidar com a demanda. Às vezes o problema não é esse, às vezes a questão é o contato com, o hiring manager, né, que a gente fala, a gestão da vaga, ele está sendo refinado? A quantidade de candidatos que estão chegando até nós, eles são qualificados para a vaga? A gente está conseguindo chegar nas pessoas certas ou abordar as pessoas certas? Então, muitas vezes o problema não é mais ferramentas ou mais gente, às vezes é um, às vezes é outro, às vezes são os 2. E E é às vezes no processo de recrutamento e seleção também tem a questão do fluxo, né. Então o exatamente. fluxo não está adequado ali, né, de resposta, seja de quem for interno ou até externo do candidato, às vezes o processo está extenso demais para aquela O alinhamento posição. das etapas e essa experiência do candidato também, se você busca um candidato que seja um profissional maduro, que seja uma pessoa que está esperando trabalhar numa empresa que vai dar essa oportunidade de crescimento, provavelmente ele não vai participar de um processo extremamente longo, de entrevistas redundantes, não é o que ele está buscando para a carreira dele, vai dar uma impressão de uma empresa mal organizada.
Então, provavelmente esse candidato estratégico, esse profissional que traria muito resultado para a empresa no próprio cargo, ele não vai estar interessado nesse processo. Então, isso também acaba sendo, eu acabei até entrando em outra questão, mas acaba sendo também a identificação de qual é o processo que tem que ser escalável para a gente conseguir lidar com essa demanda, né? E até mesmo com essa personalização para os profissionais. Só Sim. dar um passo para trás aqui, e isso é uma curiosidade minha, assim, Uhum, a Ilha ela é uma empresa de tecnologia sim, que desenvolve projetos também. específicos para cada demanda e para cada cliente. Então, normalmente o cliente chega com uma demanda, e aí vocês desenvolvem um projeto para esse cliente, é Isso, isso? isso. Só para eu entender e para, enfim, as pessoas também Sim, entenderem o que claro. a Ilha faz. Isso, e nós também alocamos profissionais dentro das empresas. Então, hoje a gente trabalha com alguns segmentos, da área financeira, da área de seguradoras e da área de mobilidade, né, Aham. diferentes clientes desses segmentos. E também alocamos profissionais. E o que que isso significa? Um profissional nosso da ilha, ele está dentro de uma squad, né, uma equipe específica desenvolvendo o trabalho que aquele cliente precisa naquele E momento. normalmente engenheiros, né, engenheiro de software? Sim, Tá, desenvolvedores, toda essa. desenvolvedores, tá. Entendi, legal. E aí, uma outra dúvida que eu tinha, porque aí eu fiquei meio na dúvida. Eu percebi que vocês têm alguns projetos internacionais, vocês já tiveram um projeto aí com, enfim, Salesforce, algumas empresas Uhum. internacionais, muitas nacionais, e vocês têm operações no Brasil, ou é Brasil, Espanha e Estados Unidos? Vocês têm operação física nesses outros países, não? A nossa maior operação, ela é no Brasil, a Ilha é Tá. uma empresa de Brasília, então nós somos uma Ah, empresa legal. brasileira. O mercado internacional, que inclusive é o mercado que é o meu foco como HR Business Partner, nós temos a entidade legal, né, nos Estados Unidos, Tá. e também temos, profissionais, a nível gestão em Madrid, na Espanha, então a gente consegue operar em ambos os Ah, países. legal. Não, então, acho que a minha pergunta é essa, e talvez seja uma pergunta super só para mim, mas eu imagino que o uso da língua inglesa deva ser muito importante para Muito vocês, importante. e deve fazer parte do processo de recrutamento de vocês. A depender da vaga, sim. E aí eu imagino também que, assim, porque como eu, leigo, vejo RH, assim, eu vejo que hoje, a abertura do funil aqui lá em cima é fácil, porque você tem muita lugar para as pessoas se inscreverem para as vagas, etc e tal, Uhum. mas é muito pouco qualificado, né. E aí eu acho que Uhum. começa a ter um pouco mais de problema aí para funilar e para você chegar aí num nível de entrevistas, etc e tal. Isso. Até quero perguntar depois de ferramentas para fazer esse afunilamento. Mas a minha questão é que língua é algo que muito provavelmente, deva precisar ainda de, enfim, de um teste físico, de uma conversa, de uma entrevista, etc e tal. Esse é um problema que a gente tem muito na Rocket Lawyer. Seres humanos, precisa ser feita por um ser humano, Precisa né. ser feito pelo ser humano. Até Uhum. porque é uma cultura do brasileiro ele colocar que ele tem inglês Porque todo avançado, mundo né. coloca inglês fluente no isso e o inglês fluente é muito relativo, né, porque o meu É. inglês ser fluente para uma viagem de turismo, tudo Uhum. bem, mas você ter um inglês fluente profissional, a gente sabe que é muito mais desafiador. O fato é que para todas as vagas que a gente contrata da Rocket Lawyer no Brasil, a gente precisa do inglês fluente, Uhum. e isso é um desafio muito grande para o nosso RH. Sim. Eu queria saber como vocês lidam com isso e se isso é um problema ou uma dor para vocês, porque vocês são uma empresa preponderantemente brasileira, porque Uhum. o que a Rocket fez, até para te dar um pouco de contexto, Malu, nós temos operações nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Inglaterra e no Brasil, e a gente começou, além dos brasileiros que trabalham na nossa operação Brasil, a gente começou a contratar brasileiros para trabalhar para operações internacionais. Então, e a Lana, enfim, encabeça isso, mas hoje são mais de 80 brasileiros já, trabalhando para as Foi assim que eu tomei conhecimento da existência da Rocket Ah, Lawyer. é? Ah, Aliás, sim, é? foi Que com a legal! abertura das Ah, vagas. que bom. Então, e aí é isso, porque a gente tem um monte de vaga, e às vezes as coisas caminham um pouco mais devagar, porque ainda há essa demanda importante aí de obviamente tem técnica, principalmente para desenvolvedor, Uhum. etc e tal, mas para língua inglesa também, que é algo que a gente precisa testar e precisa sentir. Queria saber se isso é uma dor para vocês e como vocês lidam com isso É normalmente. agulha no palheiro, né, Malu, a gente É, achar desenvolvedor com inglês fluente é agulha no palheiro, gente, sim, é inclusive, como eu vim de uma posição de talent partner, né, que é recrutadora, no mercado internacional, eu lidava diretamente com isso, com o começo do funil, né. E
tem alguns pontos, né, a serem considerados em relação a isso. O principal deles é sempre ser muito honesta com esse possível candidato, que enquanto ele não está no processo, ele não é um candidato ainda, né? Enquanto ele não Isso. aceitar conversar com a gente. Uhum. Até lá ele é um prospect, né, como a gente chama. Então é assim, de deixar claro que eu preciso que você converse em inglês, preciso que você converse com clientes internacionais, você precisa estar no meio de uma discussão técnica, defendendo a sua ideia e, enfim, se explicando, né, explicando o seu conhecimento. Então, sim, é muito difícil, inclusive a gente faz uma análise mensal desses dados que a primeira entrevista, né, que é a entrevista com o RH, o primeiro bate-papo, do primeiro bate-papo para a entrevista técnica, a gente tem os motivos de reprovação e a porcentagem dessas pessoas. E geralmente, em inglês, costuma ser 40%, dos Nossa. motivos de reprovação. Então, Imagino. a gente perde muito candidato bom por conta disso, só por conta disso. Só e Acabava tudo, checando né? Porque assim não tem jeito. todos os outros itens da lista tava tudo certo, a experiência, a expectativa salarial, que também é muito importante falar, mas o inglês acabava não estando dentro do padrão esperado, então a gente acaba não podendo seguir. Olá, eu tô aqui hoje para falar da atração de talentos com benefício diferenciado. Não é segredo para ninguém que benefícios inovadores ajudam a atrair os melhores talentos. Um pacote de benefícios atrativo sempre auxilia com melhores contratações. O Rocket Pass oferece um suporte jurídico exclusivo no Brasil, um benefício que diferencia a sua empresa da concorrência e demonstra cuidado real com o bem-estar do seu time. Empresas como Google, Salesforce e DocuSign já adotaram o Rocket Pass. Aponte o QR Code na tela e veja como o Rocket Pass funciona na prática. Então é 1% da muito difícil. população ativa do Brasil tem inglês. Pois é, e eu aproveito aqui para fazer um parênteses, porque essa conversa é de anos e anos atrás. Precisa ter inglês, precisa ter inglês. E até hoje, gente, assim, aí começaram a falar, ai, ter só o inglês fluente já não adianta mais, você precisa ter Ajuda espanhol, muito. mandarim. Ainda é muito difícil achar gente com inglês E se fluente. você tem Gente, um, estuda inglês, pelo amor de e se Deus. você Eu tem fiquei um até inglês, curiosa com uma coisa, ah, a necessidade assim, por ser uma empresa, né, tem a parte do direito e tal, do jurídico, precisa ser um inglês um pouco mais, formal, não, ou é um inglês de não, não, conversação não, não. mesmo? Porque não, é mais o inglês para a gente tratar internamente. Como a nossa Uhum. interação interna é toda em inglês, quando eu estou reportando, quando alguém está reportando, quando a gente está discutindo um produto que não está evoluindo, a pessoa precisa ter inglês para isso. Para a Uhum. produção do nosso material jurídico, isso é tudo em português, está tudo certo, não Legal. precisa. Isso. Os nossos advogados É o são inglês de brasileiros business mesmo. mesmo. Pergunto porque isso pode dificultar ainda Mas, mais o processo que já Não, é pelo amor, difícil, né. aí ainda achar, né, advogado com inglês fluente que queira trabalhar em empresa, não existe, mas Uhum. os nossos advogados, eles são todos aqui do Brasil mesmo e eles atendem os nossos clientes em português, tudo. Então é bem isso que é, que o Michel falou, né. e é completamente diferente mesmo. Você sabe que eu fui prestar minha prova de mestrado em 1900 e bolinha, e eu falei: "Ah, vou fazer em inglês". Aí eu pensei: "Ah, não vou nem estudar, né, meu inglês é forte, não preciso". Aí eu fiquei pensando, pô, aí eu estava falando com o meu sócio na época, ele falou assim: "Ah, seu inglês é forte?" Eu falei: "É", ele: "Como é que é procuração em inglês?" Eu pensei comigo: "Ah, deve ser procuration, né". Aí não, e é power of will, não tem nada a ver, né, assim, Não. ele falou: "Cara, vai fazer um inglês jurídico, porque você não tem inglês jurídico, então seria pior ainda mesmo, assim, mas enfim, é algo que para nós é um desafio muito grande no nosso dia a dia a língua e eu tô virando o tio chato. Eu tô em qualquer lugar interagindo com qualquer pessoa, eu tô falando inglês. Eu estava no Uber voltando do aeroporto esses dias, "E você tem inglês?" Com o meu motorista do Uber, ele: "Não", faz o inglês, cara. Faz Você inglês, se você já diferencia no pega. seu É a habilidade mercado. mais cara do Porque eu mercado, falei é o pra ele, eu falei: inglês. "Cara, você pega um gringo aqui no seu Uber, você começa a falar inglês com ele vai pegar o seu contato e toda vez que ele vier para o Brasil, ele vai querer que você Exatamente, ele já que vai você o querer. busque". Porque é tão difícil no Brasil, a gente estava com uma turma grande do internacional aqui no Brasil semana passada, e a gente tinha que se ciceronear em todos os lugares, né, Lana? Sim, Porque no Brasil não dá para o cara não descer e tomar tem. um lanche, É, porque ele não é ninguém fala atendido. inglês. É, Então e é um diferencial tão grande. continua sendo, não é ultrapassado, né, a gente vê na nossa realidade, não é um diferencial ultrapassado, e ainda a gente tem muita dificuldade de encontrar esse profissional. Agora, você até falou algumas expressões que eu acho que elas já são exemplo
de processos escaláveis, que é até essa terminologia do funil. Hoje a gente vê os processos na área de RH, na área de principalmente de recrutamento, como um processo de vendas, né. Então é o funil de vendas, você alimentar o seu lead ali, que no caso é o seu candidato, manter o interesse dele, né, você fazer, o screening, que é quase que um pré-vendas, né, você levantar toda a realidade dele, se ele de fato tem interesse naquilo. Então eu acho que esse é um exemplo de um processo que já foi que vem sendo adaptado, né, para ele ser mais escalável. E aí a gente começa a utilizar ferramentas, né, softwares que estejam já adequados, né, a essa metodologia para ajudar a gente. Antigamente, eu também tenho um passado de recrutamento, eu também tenho Uhum, a veia de recrutadora, e era tudo ali no Excelzão, né. uhum. Hoje vocês já têm ferramentas lá que apoiam, que suportam vocês? Que tipo de ferramentas vocês utilizam ali no dia a dia? Pode falar o nome mesmo? Ah, pode, acho que Ah, pode. então tá bom. Hoje a gente usa, principalmente o LinkedIn Recruiter, por alcance, ele tem um alcance muito maior do que qualquer Imbatível. ITS do É mercado. muito Não tem. forte, a gente usa também. Então a gente usa muito para conseguir captar esses profissionais, né, interessados. Tem também o LinkedIn Talent Insights, onde a gente consegue ver como está distribuído, né, esse talento específico. Quando a gente fala de tecnologia, são talentos muito específicos, muito qualificados, com às vezes, habilidades muito específicas, e a gente precisa entender como eles estão distribuídos no país mesmo, né, e nas empresas que estão, quais são os nossos competidores. E para fazer o gerenciamento desses candidatos, né, aí é a Greenhouse, né, que é a A gente também plataforma trabalha com ETS. com o greenhouse. E você E, usa desculpa, pode perguntar. não, é só você também já citou outra coisa que é um movimento, também é uma tendência cada vez mais forte pensando em escalabilidade dos processos, que é a análise de dados. Então, por exemplo, o LinkedIn Recruiter, né, e alguns outros, vários outros ATSs hoje, né, ATS é um Applicant Tracking System, é o sistema de recrutamento que a gente faz toda a gestão do processo de recrutamento dentro desse sistema, que já é uma coisa recente, não tinha anos atrás, e aí cada vez mais eles vão oferecendo para a gente dashboards e analytics para a gente poder fazer essa análise de fato dos dados e direcionar o nosso processo, o anúncio das nossas vagas, né, refinar às vezes um job description, como você falou, focar uma busca em determinadas partes do país onde tem maior Uhum. concentração de candidatos qualificados naquela área. Isso é uma coisa que ajuda muito quando a gente pensa, né, numa empresa que está crescendo, sem parar e crescendo exponencialmente, não é aquele crescimentozinho pequenininho, né, mas você precisa ter dados ali para analisar, e é uma coisa que ainda, apesar de tão falado hoje em dia, ainda tem muita resistência no RH, né. Sim, Acho que você como Tem? profissional tem tem. super, porque o É? profissional de RH, muitos hoje ainda falam: "Ah, mas o meu negócio é gente, não é números". Ah. Mas eu sinto, mas eu acho, Mas eu mas sinto, eu é. penso, só que É. muitas vezes os dados eles acabam negando ou contradizendo o que a gente fala, o que a gente E acha. para um gestor, é muito importante esse lado analítico do RH. Eu estava Uhum. conversando com você essa semana sobre Sempre a isso. gente fala Estava falando: disso, né. "Cara, você ser analítico no RH, você junta tudo", porque eu acho que se a pessoa eu acho que tem que ter o lado humano. E aí, eu até queria fazer uma pergunta para você sobre isso, falando um pouco de inteligência artificial. Porque eu visitei uma feira de RH, provavelmente há uns 2 ou 3 anos atrás. Uhum. E eu vi uma ferramenta para fazer uma filtra não é porque eu não quero falar o nome da empresa, é porque eu esqueci mesmo. É, mas, era uma ferramenta que fazia uma filtragem, Uhum. baseada em AI, e aí, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje em dia em saber o que que é inteligência artificial e o que que é RPA, né, Robot Process Automation, mas enfim, baseado em AI, ele já fazia uma filtragem de currículos e de perguntas e respostas, porque eles colocavam para o cara se inscrever na vaga, ele tinha que responder umas questões, e aí pelo jeito que ele respondeu, etc e tal, já filtrava assim também. Eu queria saber primeiro se você já viu esse tipo de ferramenta e se você acha que funciona, etc e tal. E a minha próxima pergunta, eu acho que é uma pergunta que serve para a maioria dos mercados hoje em dia, porque, né, o assunto do momento, né, é a inteligência artificial, né, é a Uhum. proatividade de 4 anos atrás.
que todo mundo falava proatividade. Que você acha, você vê em risco o RH por causa das ferramentas de AI que estão surgindo, por exemplo, para recrutadores? Você acha que a gente vai chegar a ter uma ferramenta tão assertiva que vai conseguir fazer todo o processo de recrutamento, etc e tal? Então, enfim, minha pergunta gigantesca em duas partes é se vocês usam alguma ferramenta de filtragem inicial de candidatos, e a segunda é se vocês acham que é o mercado se vê ameaçado pela inteligência artificial ou não. Primeira pergunta sobre a filtragem. Você perguntou de duas formas, diferentes, né, de É. filtrar esses currículos. A parte da análise por inteligência artificial, geralmente é por palavras-chave, né, que eles É, fazem essa é. análise. Não, a Ilha não utiliza essa análise. O que nós utilizamos sim são as perguntas, no momento da candidatura. E isso é Eliminatórias, muito né? importante. Por quê? Principalmente quando a gente fala de inglês, por exemplo. Aham. Tem uma pergunta que ela é muito clara, que é o seu nível de conversação em inglês. E é conversação, Aham. né? Não é a Uhum. leitura, não é a escuta, é conversação. Se um profissional responde iniciante ou não tenho esse nível de conversação, chamar esse profissional para uma primeiro bate-papo seria perder o tempo dele. É. É falta de respeito com o tempo daquele profissional. E a expectativa que Já ele cria, vê né? que ele não seria porque, por exemplo, essa vaga necessita de inglês, e ele não tem essa habilidade ainda. Ele pode estar buscando, mas ainda não é um fit. Por outros motivos, poderia não ser por outros motivos, mas é por esse. Então a gente, já tem isso Legal. e fazemos isso. Inclusive, a gente já consegue analisar e já consegue dar o feedback pro profissional, que esse é um ponto de dor muito grande também do recrutamento, né, a falta de retorno, de entrevista, de processo seletivo, enfim. E já consegue dar esse retorno muito claro de que não podemos seguir por motivo X, né. Então isso também é bem importante. Agora, sobre, estar ameaçado, eu ainda acredito que quando a gente pensa em RH, em recrutamento, o fator humano, ele nunca vai deixar de ser importante. Nunca E se ele vai. Concordo. deixar de ser importante, esse processo ele vai quebrar em algum momento. E ele vai enviesar. Enfim, quando essa visita que eu fiz na feira do RH gerou algumas reuniões para Uhum, eu falar sobre a solução. E eu perguntei sobre enviesamento, sabe? Porque eu falei, ela vai aprendendo sempre. Então também ela uhum, vai aprender como ela está filtrando, o que eu estou gostando, mas não necessariamente eu estou gostando para tudo. Às vezes eu quero uhum. às vezes eu quero uma pessoa mais analítica, às vezes eu quero uma pessoa mais comunicativa, às vezes eu quero uma pessoa mais, aprendi com ela, fleumática, sanguínea, né? Depende. E eu falei, e como eu faço para me assegurar que a minha ferramenta de inteligência artificial não vai enviesar? Porque eu não quero chamar só um determinado cliente. Uhum. E aí eles não souberam me responder. E aí por isso que inclusive não prosperou a gente efetivamente contratar a ferramenta, etcétera. Porque é o que você falou. Acabou que eu acho que, e eu concordo completamente contigo, eu acho que o fator humano para a área de vocês é muito importante, assim, E aí eu, assim, eu valorizo muito, muito a nossa participação, eh, profissionais de RH mesmo, o recrutador e até um business partner também nos processos seletivos, Uhum. porque eu acho que esse fator de avaliação humana mesmo, que a gente faz, que a gente com anos de experiência de entrevistas e tudo, é isso, é insubstituível. É aquela conversa, você sentir ali o interesse ou não do candidato, o nervosismo e a maneira como ele demonstra ali, faz perguntas, né, hoje a gente não tem mais aquele modelo que o candidato ele só responde as perguntas, ele também é importante que ele traga as perguntas, né. Então, toda essa experiência que o profissional de RH, tem, eu valorizo cada vez mais. Graças a Deus que existem ferramentas para ajudar a gente, para acelerar, e a gente poder aprimorar mais esse processo que é humano, que para mim é insubstituível. E você tinha até falado da questão de vendas, né, que virou Uhum. isso também é vender no caso da ilha, vender a ilha para esse profissional. O mercado da É, tecnologia, ele é competitivo super. pelos profissionais. Profissionais que falam inglês, ele é mais Uhum. competitivo ainda, então, precisa ser uma pessoa contando o porquê que ela acredita, naquela empresa, porque que ela acha que você tem que trabalhar naquela empresa. Sim, O que que tem, de oportunidade, de crescimento para você lá dentro, que é o que motiva as pessoas também a trocar, né, sim. de trabalho naquele momento. Então, isso com certeza é muito importante. Aí a questão dos dados, né, que você tinha falado que às vezes tem essa resistência. Na ilha a gente tem o time de People Analytics, né, que cuida, então, eles geram os dados que,
todo o time de HR Business Partner trabalham em cima. Então, a gente trabalha com attrition, né, esse tipo de dado, os motivos pelos quais as pessoas saíram, foi um desligamento voluntário, involuntário, quem entrou, né, para qual área foi. Então, toda essa análise ela é feita mês a mês, justamente porque a gente tem que trabalhar em cima desses dados e não, eu acho que o mercado cresceu esse mês, Exato. mas precisamos desses dados. Cresceu onde? Cresceu qual área, Aham. né? Sim, a gente vai, pega, analisa uma área ali. Poxa, eu tô vendo que tá tendo muita saída nessa área. Então, Uhum. peraí, vou pegar uns dados, vou analisar ali quantos. E tô vendo que dentro dessa área, vamos supor, de tecnologia, tô tendo muita saída ali maior do que as outras áreas. Você já faz ali um comparativo de saída entre as áreas. Então, tô vendo que tá tendo muita saída aqui em tecnologia. Vamos afunilar? Vamos dividir aqui por gestor. Nossa, mas tô vendo que nesse gestor aqui ainda tem mais saídas do que nos outros. Aí você afunila mais, vai ver quantos liderados esse gestor tá. Ele tá com 25. Aí como é que como RH, para eu chegar para ele e falar: olha, a gente precisa trabalhar aí na sua equipe, você precisa formar novos líderes, aí a gente precisa descer aí, promover gente, vamos ver o que que a gente vai fazer. Não dá para você liderar, você não tá dando conta de liderar 25 pessoas, e eu tenho aqui os dados disso, olha o tanto de saída que tá tendo. E os motivos são falta de desenvolvimento, falta de acompanhamento, falta de desafio, você não tá dando conta. Como é que eu falo isso para você, como líder, como gestor, só com base no meu achômetro? Brigando Você comigo. Você concorda só briga brigando comigo? comigo? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Malu. Eu lendo um pouco sobre a ilha, eu notei uma coisa que eu perguntei: "Nossa, será que isso é um pesadelo de RH?" Porque, assim, eu tenho um objeto relativamente, linear. Eu obviamente, eu estou sempre querendo lançar novos produtos e tal, mas tudo sempre numa mesma base, assim, a minha Uhum. base é sempre muito parecida. Aí eu estava olhando um pouco os projetos de vocês e, cara, é o sol, é a lua. Tem uma hora vocês estão fazendo um projeto de, sei lá, faculdade corporativa para uma companhia, depois você está automatizando o projeto de uma fintech, depois você está otimizando não sei o que, não sei os for assim, vai do e, eh, quando eu vi aquilo eu falei: "Cara, como que você forma um time de funcionários, de colaboradores, para trabalhar com coisas tão diferentes?" Porque a Uhum. gente sofreu isso. A gente tem hoje, acho que 200 e poucos desenvolvedores, e aí surgiu AI. E a gente precisa começar a desenvolver projetos com AI. E quem sabe, aí, sei lá, o CTO deve ter perguntado: quem manja de AI? Sabe, ninguém levantou a mão. E no caso de vocês, isso é todo projeto novo que entra. Todos Entrou os um novo projetos novos. projeto, é uma nova. Não é uma nova empresa, mas é um novo Uhum. desafio completamente É um diferente, novo talvez, do foco. outro que tá. É. Como que vocês trabalham isso numa perspectiva de RH? A gente tem, um mapeamento das habilidades dos profissionais, e uma coisa que acontece muito, principalmente quando a gente fecha projeto, às vezes o profissional está trabalhando, por exemplo, numa linguagem específica, um desenvolvedor, mas ele também tem conhecimento nessa linguagem, não tanto tempo, não é sênior ainda em tal linguagem, vamos supor, é um desenvolvedor Java, sênior, e aí só que ele tem experiência com .NET, que é outra Com linguagem de Python, todo programação. mundo sabe Python. Então, e falo: "Bom, vamos desenvolver esse profissional enquanto esse projeto acontece? Vamos ver se ele topa esse desafio de fazer isso?". E a grande Legal. maioria dos profissionais topa, porque é uma possibilidade de desenvolvimento de uma linguagem que eles não têm tanta experiência, de algo que aprendeu, às vezes, um novo segmento de cliente que eles não tinham conhecimento, uma nova tecnologia e falando, claramente isso no seu currículo. É. Olha a diversidade de experiências, se um dia algo acontecer, eu tenho Exato. experiência com tanta coisa, eu posso fazer tanta coisa diferente, eu sou bom em tanta coisa. Então, isso brilha muito os olhos e isso é uma das grandes vantagens que a gente sempre comenta de estar em uma consultoria, Sim. porque raramente você vai ficar no mesmo projeto todos os anos que você estiver ali. Você tem que estar sempre se adaptando e você tem que estar sempre estudando muito, né. Exatamente. A gente internalizou toda a equipe de marketing aqui da operação Uhum. brasileira. Eu tive algumas experiências com algumas agências de marketing, não gostei, aí eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou internalizar tudo". Agora é nosso. E de um lado é bom, porque tá todo mundo olhando para o nosso produto. Eu posso perguntar para qualquer pessoa da equipe do Marcelo sobre a nossa operação, que eles sabem tudo. Era diferente Uhum. quando era com a agência, que assim, eu depois de
4 meses de agência, uma das agências eu destratei por causa disso, eu estava numa reunião que eu falei: "Mas por que que a gente está pagando anúncio no canal da galinha pintadinha?" Aí não, e eu sou leigo, às vezes eu não sei como é que funciona Sim. a Às vezes jornada faz do sentido e usuário. você não Às vezes sabe, né? eu perguntei legitimamente, não era autoindutiva. Aí ele falou: "Não, porque às vezes o filho de um advogado está assistindo no tablet, e o advogado vê o anúncio e clica." Eu falei: "Cara, mas assim, você trabalha para mim há quase 6 meses, eu não trabalho, eu não quero advogado convertendo." Aliás, é todo mundo menos advogado, é quem não tem acesso a um advogado que compra o meu produto. Sim. Então o problema da agência era isso, era não conhecer muito o meu produto. De outro lado, a agência tem que estar sempre estudando, tem que saber o que está rolando no mercado, novas tecnologias, etc e tal. Então eu sabia, quando eu internalizei a área, que os meus profissionais tinham que estar atentos a isso que vocês ficam atentos lá, que é tipo, ir atrás de especialização, melhorar, o que que tem de novo, o que que tem de, né? E eu acho que super funciona, eu acho super interessante. Inclusive, enquanto consultoria, isso aconteceu em um cliente muito específico que a gente tem, que é um dos maiores aqui a nível Brasil. Eles mudaram um pouco, o escopo de trabalho de todos os profissionais da empresa, inclusive os nossos profissionais que estão alocados nesse cliente específico. E a gente teve que fazer toda uma trilha de aprendizado no LinkedIn Learning, Legal. específica para cada profissional, alinhada com cada gestão de dentro do cliente, para que eles conseguissem, ter essas habilidades em um tempo de 6 meses a 1 ano e seguirem dentro do padrão, né, que agora o cliente esperava. Foi uma mudança, assim, de governança, né, Legal. de Uhum. tecnologia, que foi um case, assim, muito interessante pra gente. E também profissionais que não quiseram continuar, falando: "Não é um escopo que é Faz interessante sentido pra minha pra mim. carreira, e eu prefiro sair", o que também é uma maturidade Legítimo, sim. profissional. Buscamos outro profissional que tá interessado, mas a grande maioria conseguiu, rampar, igual a gente fala, né, Aham. suas habilidades e tá lá até agora. Deixa Inclusive, vai lá. deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que você trouxe um ponto super legal, que é de vender para o profissional, essa possibilidade dele adquirir, né, novos conhecimentos e Uhum. novas habilidades continuando na empresa, né, através de um novo desafio. Eu acho que você dá para o profissional um novo desafio é um fator motivacional muito legal. Mas eu também já entrevistei muitos profissionais de tecnologia que vêm de consultoria, que eles dizem que: "Poxa, eu quero uma empresa para chamar de minha", porque Uhum. justamente eles vão, né, mudando tanto, uma hora tá num projeto e aí parece que eles não vão se sentindo parte, de fato, de uma cultura ali ou de um produto. Ele se liga a um produto, aí acaba o projeto, aí ele vai para outra empresa, outra coisa. Como é que vocês lidam aí com esse desafio? Vocês sentem essa saída de profissionais por isso? Por ser uma consultoria? Sim, é uma dor, assim, de todas as consultorias e a Ilha não tá fora disso, tanto que é algo que a gente sempre deixa muito claro, tanto em processo seletivo quanto em onboarding, que é quando a pessoa já foi contratada, né, e tá Sim. entendendo tá alocado em cliente ABC, você continua como a gente chama de Ilha, né, quem tá lá dentro, você continua sendo um Ilha, você é um profissional Ilha enquanto você tá aqui com a gente. Então, o projeto acabou, agora eu tô buscando outras oportunidades. É uma responsabilidade, um compromisso da Ilha estar ali buscando outras oportunidades para você, enquanto for do seu interesse continuar com a gente, né, enquanto Sim. for essa troca mútua. Então, com certeza é um desafio, mas é algo que a gente tá sempre, batendo muito nessa tecla de falar: "Antes de mais nada, você é da ilha, nós temos essa parceria. Se um dia o cliente não tiver mais, interesse nos seus serviços ou você não quiser mais estar naquele projeto, você continua sendo nosso, continua Aham. sendo essa parceria continua sendo nossa". Então, sempre tocar nesse ponto, e aí a gente faz eventos de integração, né, a gente tem um evento específico mensal que chama All Connected, né, Ah, Todos legal. Conectados, que é justamente para conseguir reunir todo mundo de todos os Legal. mercados, como a gente chama, né, que é o Ah, financeiro, legal. seguradoras, de todas as stacks, de todas as áreas, para conseguir falar sobre o que que a ilha fez nesse último mês, Legal. né. Sim, é uma necessidade trabalhar muito forte a cultura, porque senão Exatamente. fica aquele sentimento, né, de várias pessoas trabalhando para empresas diferentes dentro de uma só e não tem aquele E esses identidade, profissionais né. alocados e os internos, eles têm o mesmo pacote, eles têm o mesmo pacote de benefícios, é tudo Isso. parecido?
A única mudança de benefício é a questão da liderança, né? Porque tem aquela questão de bônus Ah, sim, sim. semestral, mas o pacote é todo mundo contratado CLT, então Ah, é legal. sempre o mesmo pacote de A benefícios. gente é chato assim também na Rocket. A gente... Tem É, que ser, tem tem que que ser, ser. porque senão acaba ficando uma. É desigual. É. E eu posso te fazer uma pergunta, porque é uma dor minha daqui da Rocket. Não é uma dor, mas é algo que eu acho que a gente consegue melhorar o processo aqui dentro, Uhum. mas estamos caminhando. Eu gosto já, mas eu gostaria de melhorar mais. Como funciona o assessment de vocês? Avaliação de Avaliação performance. de performance. Foi muito Faria Limer agora, né? O assessment. É que eu falo Al assessment 300 vezes no ano, aí eu No vou lembrar em dia. português, eu esqueço. Como funciona a avaliação de performance? A gente faz avaliações semestrais na Rocket, Uhum. e eu gosto, a gente usa um quadro chamado Nine Box Frame, que é super legal, mas às vezes encaixa para quem eu estou fazendo avaliação, às vezes não. E como que funciona isso dentro e normalmente... Ih, quer pegar? Eu quero. Melhor pegar. Não fez o barulho de que quebrou. Não quebrou não, imagina. Tá tudo certo. Mas como que funciona normalmente o processo de avaliação de performance? Porque aí eu tô ouvindo a sua história e eu pensei, poxa, já é desafiador pra gente. Imagina lá, que é um monte de projeto diferente, às vezes a pessoa, Sim. pô, mas ele era senior dev numa linguagem, aí eu mandei ele estudar uma outra linguagem para ele Não entrar no era outro mais projeto, sênior. mas eu já sabia que ele era júnior naquela linguagem de programação. Eu não posso avaliar ele que nem um senior. Enfim, Verdade. como funciona essa dinâmica doida de vocês? Foi um timing perfeito essa pergunta, porque a gente tá em ciclo de avaliação de desempenho nesse exato momento, Ah, é? de 11 a 26 de novembro. A gente utiliza uma plataforma que é a Feeds, né, que é Uhum. uma plataforma de engajamento, onde a gente tem pesquisa de clima, enfim, Legal. várias formas diferentes de realmente sentir o clima da empresa, e um deles é justamente a avaliação de desempenho. Então, também são rodadas semestrais, acontece no fim do primeiro semestre e no fim do segundo. E como que a gente faz para ter essa percepção? Os avaliadores são tanto líderes dentro da ilha dessa pessoa, então quem está em contato pode ser um líder de projeto, um líder técnico, no caso de projetos, e também enviamos essa avaliação nos mesmos moldes, apesar de não ser na plataforma, para a liderança no cliente. Ah, legal. E aí é legal. uma comunicação bem fina com cada gestão de time, para falar da importância de avaliar, para falar que o nosso PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele usa como base a avaliação de desempenho. Então, o profissional também se autoavalia, ele é avaliado por pares, se for o caso. Então, ele tem uma Legal. avaliação de gestão externa, gestão interna, pares e autoavaliação. Então, é um insumo de Bem 4 completa. frentes. Louco, hein? É um insumo de 4 Seu sonho, né, frentes avaliação 360. para conseguir exatamente, a 360, para conseguir entender, Eu né. acho muito importante 360. Eu acho muito legal. É muito importante. E a autoavaliação é muito importante nesse momento também. Muito. Tanto para ter esse momento crítico de se analisar, quanto para ver se a sua percepção do seu trabalho, ela é a mesma que as outras pessoas têm. Sim. Às vezes, as pessoas acham que você entrega mais do que você pensa, às vezes você acha que você entrega mais do que as Mais. pessoas veem. Então, e não quer dizer que essa percepção, um tá certo, o outro tá errado, mas que precisa achar um meio termo. E por que que não tá traduzindo, né, uma opinião para outra? É. Por que que as pessoas estão concordando? Tem alguma falha nesse caminho. Então, a gente tem. É assim que a gente lida, e aí tem a rodada de feedbacks, né, que aí é quando vem o resultado, e aí os gestores conversam com os profissionais, e a gente tem atualização dos PDIs, né, do Plano de Desenvolvimento Individual Legal. dos profissionais. Vocês têm uma boa taxa de resposta dos líderes externos? Temos. Ah, que Temos sim. legal. Hoje a gente tá com 97% a taxa de resposta. Nossa, E excelente. aumentou muito. A gente tem uma ferramenta, né, para desenvolvimento profissional, que é o Marvin AI, e ele fez com que hoje nós tenhamos também 97% de PDIs ativos dentro da nossa plataforma. Porque é uma ferramenta que usa nossos dados internos, né, para justamente auxiliar esses profissionais em como eles podem se desenvolver para chegar no cargo onde eles estão almejando. Então, uma coisa que eu fiz logo que saiu, né, ele foi lançado, o Marvin, ironicamente, eu
perguntei qual seria o caminho, né, de uma talent partner para uma HR business partner. E ele deu, né, todas as habilidades que faltavam, o que eu precisava estudar, e aí vem livros, TED Talk, trilhas no LinkedIn Learning, é tudo bem conectado. E é justamente as habilidades que faltavam e que, conforme eu fui trabalhando, né, nesse novo cargo, a gente vê que realmente era necessário, a gente Fazia tem que se sentido. Mas ele capacitar. não fala que você Exato. não pode alcançar, ou fala? Não. Ah, bom. Ele não fala pra você, ó, essa aqui Ah, não, desencana. como é que eu chego Não nesse vai cargo? Ah, dar. Michel, esquece. Não. Em terra de Só medroso, nascendo qualquer de novo. lençol é fantasma. Se falar Como assim, que é? você conhece essa? Não. Em terra de medroso, qualquer lençol é fantasma? Não, se falar que eu não sou bom perfil, nem fazer. Imagina, como é que eu sou promovido? Esquece, velho. Deixa quieto. Deixa aqui, na boa, esquece. Você tá fazendo hora extra. Imagina, não, Marvin. É Marvin o nome da Marvin ferramenta? AI. Não, Marvin. Não seja tão Também sincero. não seja tão sincero. Mas tá aí um super exemplo de uma coisa, uma ferramenta que pode gerar escalabilidade. Porque, vamos supor, essa empresa vira 4.500 funcionários. Como é que você faz o acompanhamento de tudo? Então, dá ao colaborador uma autonomia muito maior sobre a carreira dele, que, aliás, é um ponto que eu sempre falo bastante, né? A empresa não é responsável pela sua carreira, você é, né? De tentar entender o que você precisa fazer, a empresa é responsável por te dar ferramentas, mas Exatamente. você é o dono da sua carreira. E uma ferramenta, assim, ela deixa o processo muito escalável, muito mais ágil, com muita mais autonomia para o colaborador, E né? entender o caminho. Às vezes a gente quer chegar naquilo, às vezes a gente acha que já está preparado e não está ainda para esse movimento, para essa promoção, para essa mudança de cargo, às vezes uma mudança lateral, né? Sim. Então, tudo isso precisa de rampar, né? Habilidades. Então a Isso gente é tem super que. legal. Eu tava pensando aqui, né? Porque eu ia te perguntar sobre como implementar programa de capacitação, né? Numa empresa com tanto funcionário, com toda essa diversidade de. Enfim, você passa uma ferramenta assim, fica muito mais fácil, né? Porque aí o caminho individualizado de cada um fica muito claro, assim, né? Pode ser porque O às que vezes o que não você precisa não substitui pre... o É, que não substitui o acompanhamento, a avaliação do líder, né. Mas Exatamente. é isso, te dá Você muito. pode, por exemplo, se você coloca o seu cargo atual, hoje eu sou um desenvolvedor pleno, eu quero virar sênior. Aí o Marvin vai lá e te dá 5 pontos que você precisa desenvolver nesse período entre um cargo e outro. Você pode sentar com o seu líder e falar: "Ó, quero que sua opinião sobre o meu trabalho, desses 5 pontos, qual que você acha que eu já consegui chegar? Qual que eu tô perto? Qual que eu tô muito longe? O que que eu preciso melhorar?" E é justamente aí que a gente fala de automatizar e escalar o que é possível, justamente pra gente ter tempo Exato. de fazer o que só pode ser humano, que é essa conversa. A gente porque tem na que ter tempo conversa de você. fazer isso. Não é conversa, o Warren. Olha o Warren. É Marvin, né? Uhum. O Marvin pode mostrar o que você tem que fazer ou não. Mas às vezes é o líder que fala assim: putz, na boa, não é o seu perfil, cara. Não é o seu Sim. perfil. E isso eu já vi acontecer várias vezes. A gente chama, tem um nome para isso, é Peter Principle. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar do Peter Principle? Não. É você receber promoções até o ponto de você se tornar incompetente. Você é tão competente que você vai recebendo promoções até se chegar ao ponto que você é incompetente. Eu já vi isso acontecer várias vezes, de uma pessoa ser hiper analítica, hiper técnica, um excelente programador. Aí o pessoal fala: "Pô, vamos promover para ser coordenador." Uma pessoa terrível com pessoas. Se estressa em liderar, não gosta de reportar. E isso é humano, não adianta. Você Uhum. pode ter a melhor Exato. ferramenta do planeta Terra. E é Isso essa análise de hard skills, soft skills que a gente tanto fala, que é, todo cargo é uma mistura das duas, é, de um jeito ou de outro. sim. Ou porque uma é mais necessária do que a outra, e tem que ter essa maturidade justamente da liderança, que Dos às vezes a humanos, liderança pode não ter também para ter essa conversa, né. Inclusive até essa comunicação, eu sei que foi um exemplo, né, mas essa comunicação de uma liderança virar e falar: "Isso não é pra você", isso já é extremamente problemático, porque tira totalmente o pensamento crítico do profissional de se analisar, falar assim: "Olha, isso você teria que lidar muito com gente, muito mais com Ah, sim, gente que o sim, Uhum. sim, sim. código",
você tem certeza que isso é pra você? Você é uma pessoa extremamente analítica, você gosta muito de pôr a mão no código. Sim. Você ia gostar de ficar metade do seu dia em reunião, lidando com, às vezes, gerir as férias dos profissionais que estão E é O uma coisa resultado, que- o resultado sai da sua mão, né? Você começa a Exatamente. liderar a gente, os resultados saem da sua mão. Exatamente. Você pode liderar, etc., mas tem um fator de impalpável aí, que na verdade depende da sua equipe performar, que sai da mão. E, enfim, tem pessoa que acha isso desafiador, gostoso e muito bom, mas tem gente que não gosta. Tem gente que tem Pô, problema pra confiar na própria equipe. Às vezes não porque a equipe não performa, mas porque o profissional veio sendo um liderado por muitos anos e hoje tem Sim. dificuldade de soltar esse controle, né, e confiar 100% que o trabalho tá sendo feito da melhor forma possível, então é muito difícil. Acaba sendo uma discussão bem extensa. E isso é uma coisa que a inteligência artificial não faz. Ela te Uhum. recomenda o caminho, mas é o que você falou. Aquele contato, o bom líder que de fato conhece a sua equipe, ele chega, né? A pessoa chega pedindo e ele contato e com jeito, ele fala: olha, não é isso que eu recomendaria para você, isso é uma avaliação que a inteligência artificial nunca vai poder fazer, e aí é o que você falou, né? Que eu acho que é um ótimo fechamento até aqui para o que a gente está falando, que é, todas essas ferramentas são úteis como apoio para que a gente, de fato, possa fazer cada vez um trabalho mais humano, mais próximo das pessoas, né? Elas nunca Exatamente. elas vão facilitar a nossa vida, economizar o nosso tempo para que a gente, de fato, possa gastar tempo com o que mais importa, que é cuidar das pessoas mesmo, né? Bom, Exatamente. aliás, fechar o assunto e, na verdade, eu acho que a gente fecha até o nosso podcast aqui. A gente está batendo aí já o nosso limite de tempo aqui. Eu acho que, enfim, eu tinha um monte de pergunta para fazer ainda, mas para não ficar um episódio muito extenso, etc., e para, enfim, Uhum. até a gente deixar aberta a porta aqui para a gente ter um episódio 2 aqui com a Malu, eu queria te agradecer. Adorei a sua presença, adorei o nosso bate-papo. Acho que, enfim, vocês duas aqui me deram um monte de informações, insights e conhecimentos aqui de uma área que eu conheço pouco e estou aprendendo a respeitar e admirar cada vez mais, porque é algo que normalmente a gente não dá tanta atenção quando a gente começa a ser líder, a ser executivo, e aí quando você vê a empresa rodando, você fala, gente, é isso, Uhum. é gente, não existe ilha, não existe Rocket Lawyer. São as pessoas que São as fazem a ilha e são as pessoas. pessoas que fazem a Rocket Lawyer. O nome é um nada, né? Um CNPJ. Então, e aí Exatamente. você vê a importância do RH. Então, eu queria muito te agradecer, Malu, pela sua presença, pelo prestígio aqui de ter aceitado o nosso convite. E fica o convite aqui para a gente fazer uma parte 2 aqui, continuar batendo nosso papo aqui, que eu achei super gostoso. Claro, eu que agradeço. Era uma empresa que eu já conhecia, né? Legal. Rocket Lawyer, então Muito foi legal. um convite que foi, enfim, recebi de braços muito abertos. Então, claro, eu aceitaria vir mais 1, 2, 3 vezes, conforme o convite. E é isso, foi muito legal. Obrigado, e obrigado a todos que assistiram até agora o nosso episódio. Até a próxima. Ei, não vai embora ainda. Eu tô aqui para falar de uma solução inovadora que ajuda a apoiar a saúde mental dos seus colaboradores. Estudos da Society for Human Resource Management apontam que 80% dos funcionários acreditam que ter um apoio jurídico melhora seu bem-estar e desempenho no trabalho. Pensando nisso, a Rocket Lawyer lançou o Rocket Pass, um benefício jurídico inédito no Brasil, que oferece centenas de documentos jurídicos personalizados, consultas diretas com advogados de forma rápida e sem burocracia, e assinatura digital ilimitada, prática e segura. Colaboradores mais tranquilos, satisfeitos e produtivos. Te interessa? Aponte o celular para o QR Code para entender como o Rocket Pass funciona na prática.